Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos aqui quem está online também. Mais uma terça-feira do Evangelho, que estamos juntos. E antes de começar, vamos começar o nosso estudo. Vamos fazer a nossa prece inicial. Então, eu convido neste momento a todos a fecharem seus olhos, respirar fundo, elevar o pensamento, acalmar o coração, deixar para o lado de fora todos os sentimentos, pensamentos, tarefas, compromissos, nada do que possa acrescentar neste momento para estarmos juntos aqui em pensamentos, ajudando a espiritualidade amiga a nos intuir neste estudo de logo mais. Primeiramente agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, por mais uma terça-feira de estudos, de estarmos aqui reunidos. Agradecer a todos vocês aqui, amigos encarnados, que aqui vêm, comparecem para o estudo. Agradecer os amigos desencarnados. Agradecer aos mentores deste trabalho, que também aqui vêm para nos intuir, nos amparar, para deixar este ambiente um ambiente de luz, de paz, de reconforto. E a todos os amigos, que também como nós estamos aqui como aprendizes, pedir a Jesus que abençoe a cada um de nós, a também aqueles que não puderam comparecer, que ampare também todos os amigos necessitados e que nessa próxima hora possamos ser sempre essa força de luz, de energia, de amor juntos, que possamos emanar aqui para este bairro, para essa cidade, que os amigos espirituais levem o que tem de melhor em nosso coração para cá todos aqueles irmãos que necessitam do físico e da alma. E assim eu peço que Jesus abençoe a nossa noite, o nosso estudo, e humildemente eu peço a permissão para dar início. Que assim seja. Eu vou começar aqui a share meu screen. Bom, hoje não seria o meu rostinho que vocês iam ver, mas precisamos mudar o schedule. Seria a Luísa, para quem não conhece. Teria a oportunidade de conhecer. Quem já conhece, é a pessoa maravilhosa que ela é. Mas ela vai estar com a gente daqui umas 2 semanas, eu acredito. Pode pagar. Então, eu troquei com ela, então será eu. Bom, é o seguinte... E aí, para ajudar, não ajudar muito, o site que eu pego os slides, ele estava fora do ar. Sabe, esse negócio de tecnologia não é comigo, né? Um dia é o projetor, já é o slide. Então, eu vou utilizar um outro slides aqui que eu peguei online, muito bom este estudo, mas ele tem umas propagandas de 2 segundinhos no meio, então não se assustem, tá? Eu vou sempre fechar. Bom, hoje nós vamos dar início a um novo capítulo, que é o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, que tem como título A Fé Transporta Montanhas. E o item que nós vamos falar hoje é Poder da Fé. Quando eu troquei com a Luísa, eu falei, eita, Luísa, olha aí só o que ficou para mim. Porque, pelo menos para mim, né, é um assunto de extrema importância, mesmo que nós somos acostumados a ouvir inúmeras vezes, desde que a gente, né, se entende por gente, independente se a gente tem uma religião ou não, a gente ouve essa palavra fé. Pelo menos comigo, eu tive a oportunidade, depois de começar a estudar a doutrina espírita, a entender que eu não sabia o que era fé. E como muitas pessoas também, eu tinha uma noção do que era fé. Até dentro da doutrina eu entender o que era fé, por várias explicações, principalmente, umas das melhores talvez do Emmanuel, mas
eu compreendi. Então, hoje eu peço para a espiritualidade amiga que eu consiga passar um pouquinho daquilo que eu já aprendi. E mais uma vez, se brigarem, vocês briguem, né, com Kardec, não briguem comigo. Porque foi por ele, por tantas outras obras que eu aprendi. E além de aprender, eu me dei conta que eu ainda não a tenho na sua plenitude. Eu já a compreendo, mas eu ainda não a tenho. Bom, então esse capítulo começa, né, com uma passagem de Mateus, no capítulo 17, versículo 14 e 18, assim. Se vocês não estiverem conseguindo ler muito bem, eu estou lendo aqui. Estando Jesus junto à multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outros na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus respondeu ao mau espírito, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? Né? Por que os discípulos não puderam expulsar esse espírito do menino? E Jesus lhe disse: Por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, hoje, o ponto da nossa reflexão vai ser sobre essa fé que Jesus fala aqui. A fé que move montanhas. A gente ouve muito nos dizeres populares, a fé que move montanhas. Que fé é essa? Que montanhas são essas? Aqui, claramente, como uma figura de linguagem, né? Uma alegoria, uma parábola, não é propriamente a montanha física que Jesus está dizendo, mas sim tudo aquilo que temos que transportar na nossa vida. E uma das primeiras batalhas a serem transportadas, a serem passadas, a serem vencidas, somos nós mesmos. É a primeira de todas. E Jesus aqui é muito claro quando ele dá o exemplo do grão de mostarda, porque é um dos menores grãos que tem na natureza. Que se tivermos uma fé muito pequena, podemos fazer muitas coisas. E Jesus, conhecido pelos ditos populares, por os milagres, né? Que sabemos que não é bem isso, né? Que Jesus detinha, né? Ele manipulava todas a matéria física e química deste planeta, por isso ele conseguiria fazer essas manipulações magnéticas, os tais milagres. Então, Jesus conseguia fazer feitos, conseguia encarnado, tá? Contava aqui, quem consegue ainda, né, como espírito. Conseguia fazer feitos para aquelas pessoas inexplicáveis, que pessoas comuns não conseguiriam. E ali, ele mostra, depois um outro dizer, que podereis fazer o que eu faço e muito mais, porque vós sois reis, dizendo que nós temos essa capacidade. Bom, mas nós primeiro temos que entender o que é fé. Fé, como muitas pessoas, e eu um dia também acreditei, vou usar outra palavra, eu achei, fé, muitas pessoas acham que é acreditar. Fé, as pessoas acham acreditar que vai dar certo, acreditar em Deus, acreditar numa ideia, acreditar numa filosofia, acreditar numa religião, acreditar em alguém, acreditar em algo. E aí, conforme os estudos, eu fui me aprofundando, eu fui entendendo que não era bem uma questão de acreditar. Porque pensem bem, acreditar, a gente acredita no que a gente quiser. Né?
E normalmente nós acreditamos em algo em nossa vida, seja ela desde uma religião até um conceito, uma ideia, com base na nossa moral, na nossa intelectualidade, na nossa vivência. E cada um tem a sua. Então, cada um acredita pelo seu ponto de vista. E a gente pode acreditar em inúmeras coisas. E mais um ponto interessante é que normalmente nós acreditamos aquilo que nos convém, que é dentro daquilo que a gente pratica, que é cômodo, que não vai muito fora, né, de encontro com aquilo que eu quero ver no dia a dia. Exemplos. Geralmente a gente tem a comunhão com pessoas que praticam das mesmas crenças. E crenças, quando eu digo, elas podem divergir uma ideia ou outra, mas para a gente ter aquela comunhão com aquela pessoa, elas têm que partir pelo menos dos mesmos pontos morais, filosóficos, não pode divergir muito. Se divergir muito, já vira briga, já vira inimiga, já não quer nem falar. E aquela pessoa é louca porque ela pensa diferente de mim. Então, existem vários pontos onde a gente diverge de outras pessoas. Então, eu geralmente acredito naquilo que aquela pessoa está falando, porque vai de encontro com aquilo que eu também acredito. Então, acreditar, a gente pode acreditar em muitas coisas. Deixa eu passar aqui. Aí, ó. O negocinho que eu falei para vocês. Então, aqui está falando que acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé é em si mesmo, né? É admitir. Aí aqui começa onde nós temos que questionar. Tá, então a gente acredita em qualquer coisa, então a fé tem que ser uma coisa além disso, uma coisa comum a todos, certo? E aí a gente aprende dentro da doutrina tal da fé raciocinada, ou da crença raciocinada. E aí, quando nós acreditamos em qualquer coisa, porque nós temos o livre-arbítrio em acreditar em qualquer coisa, aqui no Consolador, Emmanuel, na questão 355, ele diz que admitir as afirmativas mais estranhas, sem um exame minucioso, é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os disparates. Ou seja, se nós não pararmos, refletirmos, questionar e botar a nossa cabeça para raciocinar sobre tudo que nos falam por aí, a gente acredita em qualquer coisa. E aí começa a fé raciocinada, o questionamento. O que faz sentido? E ela parte de uma série de coisas, desde o nosso próprio, né, conhecimento pessoal, como de tantas outras coisas, de tudo. Desde o trabalho, da política, da filosofia, da religião, de pessoas, de conceitos, de ciência, de tudo. Necessita do nosso questionamento, da nossa visão crítica. Então, Emmanuel aqui é muito categórico, né? Acreditar, admitir tudo que se fala por aí, tudo que as pessoas pensam pelo ponto de vista dela, sem um exame minucioso, sem um questionamento, e não o questionamento do orgulho, que nós temos ele bastante, porque muitas vezes quando questionamos alguém, a gente quer colocar ela na parede. E aí você quer esgotar o argumento da pessoa, falar, tá vendo? Não tem mais o que falar, porque eu estava certo. Não é isso. A crítica minuciosa é a nossa habilidade de raciocinar sobre aquilo que a gente está vendo, sobre aquilo que a gente está ouvindo, sobre aquilo que a gente está aprendendo, principalmente. Então, se entende que dentro disso é que ao longo dos séculos se acreditaram em tantas coisas, até na área da ciência, porque ainda nos faltava intelectualidade, moral, e aí foram se questionando para a gente aprender novas coisas, né? Só que ainda não é diferente. A gente vê muita coisa por aí que é passível de questionamento. Então, esse é o primeiro ponto. Então, ele termina, mas também... Hoje não tá. E ele termina, mas também interferir nos problemas essenciais da vida sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento. Olha isso aqui.
a razão esteja iluminada pelo sentimento. Então não é só de razão. Preto no branco. É e não é. Por quê? Porque muitas coisas ainda nós não temos a capacidade de entender. Porque nos falta o intelecto e, acima de tudo, a moral. Então, é uma coisa gradativa. Bom, nisso é onde Emmanuel, no Consolador, na questão 354, então, o que é a definição de fé? Prestem atenção. Ter fé é guardar a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Eu quero mostrar isso aqui primeiro para vocês, porque eu quero que vocês lembrem essa palavra aqui, ó, certeza, tá? Agora presta atenção nisso daqui. Ah, meu Deus. Bom, e aí foi aonde que eu estava aprendendo sobre a palavra fé. Que eu falei, quando nós estudamos principalmente conceitos tão antigos, mais uma vez, a gente tem que estudar. De onde vêm as palavras, o que elas significavam, quando naquele momento dito, o que ela queria dizer e qual é o real significado. Então, a palavra fé, pelo menos em português, que é um F e um E, né? Uma palavrinha com duas letras, ela vem do latim, que significa fides. E que tem como consequência de significado fidelidade. E do grego pistia, que significa convicção. Então, quando Jesus usa fé, que move as montanhas, ele fala sobre ter fidelidade e convicção. Ou seja, é a firme convicção de que algo seja verdade, sem nenhuma prova, pela absoluta confiança que depositamos neste algo ou alguém. Então, a fé vai além do que nós podemos ver, do que nós podemos ouvir e muitas vezes do que podemos sentir. E claramente do que podemos tocar. A fé vai além da matéria. A fé vai muito além do que aquilo nós entendemos como sentimentos. Ela ultrapassa. E a fé, ela não é somente acreditar em algo, mas é ter a certeza daquilo. E a fé que Jesus fala é a certeza daquilo. Quando os discípulos chegam e perguntam, Jesus, por que nós não podemos tirar aquele espírito? Porque os discípulos acreditavam em Jesus, mas não tinham certeza dentro de si que poderia fazer o mesmo. Essa é a diferença. E o bom ponto a se lembrar que os discípulos, eles tinham a visão do conhecimento de tudo. Eles viam o que Jesus fazia na prática, na matéria. Eles querem prova maior que isso? Mas quer me provar? Só me mostrar. Pois é, os discípulos viam. Então, prova também que mesmo se nós vermos, podemos ainda não ter a certeza. Porque não é algo externo. A fé se relaciona de maneira unilateral com os verbos acreditar, confiar e apostar. Mas se uma pessoa acredita, confia e aposta em algo, não significa necessariamente que tenha fé. A diferença entre eles é que ter fé é nutrir um sentimento de afeição, até mesmo amor pelo que acredita. Confia e aposta. E aí é neste ponto de nutrir. Então, como é que é ter a fé? Como é que funciona?
Nós temos, nós adquirimos, aprendemos. E aí eu gostaria de voltar lá no Livro dos Espíritos, bem no comecinho, na pergunta, acho que eu marquei aqui. Sim, na pergunta 5, bem no comecinho mesmo, no primeiro livro. Quando Kardec está questionando sobre a Deus, divindade e por aí vai. E ele pergunta assim: que consequências se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si, mesmo da existência de Deus? Ou seja, ele está falando que existe um sentimento intuitivo. E quando a gente fala sentimento intuitivo de Deus, a gente tem que desassociar a religião, tá? Porque a religião é uma coisa criada depois de muito tempo. Os homens existiam muito antes de religião. O sentimento é que algo maior existe. Se quem estuda história, principalmente, vai buscando assim, ó, até antes dos egípcios, né? Que é um dos primeiros povos que, não sei se existem novos estudos sobre isso, mas o que a gente se tem conhecimento que são os sumérios, já acreditava em algo maior. E não era necessariamente o conceito de religião que nós temos hoje. Então, acreditar em algo maior, algo que rege. Né? Então, é mais ou menos sobre isso que Kardec está falando aqui, né? Esse sentimento de que tem algo acima, né? Então, ele pergunta do que se pode tirar, o que se pode entender por isso. Os espíritos dizem que Deus existe. Porque de onde ele viria esse sentimento se ele não repousasse sobre nada? E ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Ou seja, a causa Deus, nós somos o efeito. Então, da onde seria? Então, lembra de terça passada, quem estava aqui, que a gente falou sobre consciência, sobre as leis de Deus que está em nós? Então, se nós somos o projeto do Criador, nós somos a criatura, temos em estado latente a fé. O sentimento de que algo maior rege. E podemos administrar isso, aprender e aumentar ou não? Mas isso a gente vai entrar daqui a pouco. E aí, na sequência, Kardec ele é um pouco mais incisivo. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria o fato da educação e o produto das ideias adquiridas? O que é uma ótima pergunta. Porque se a gente for passar de pai para o avô, para o bisavô, tataravô, a gente sempre vai ver alguma coisa ali relacionada com estudos religiosos, filosóficos. Então, é uma coisa que está ali dentro, né, do processo de sociedade humana, histórica. A gente aprende. Fé, a gente aprende. Você vê muitas pessoas fazendo isso e tem uma base quando alguém fala isso. A gente aprende. Eu digo a base assim, quando a gente só olha pelos olhos da matéria, né? A gente aprende. A gente aprende isso. E aí os espíritos respondem: se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Os espíritos são, né? Faz uma pergunta retórica, ou seja, nascemos, temos isso em nós. Nós temos isso em nós. E aí Emmanuel, eu marquei aqui, ele fala também no Consolador, uma coisa muito importante sobre a fé. Então, se a fé é algo, não é uma crença, mas uma convicção de algo que nem vemos, é a certeza de que algo existe, e assim é que nós caminhamos com outras tantas. Se nós temos em estado latente, significa que nós podemos aprimorá-la. E aí, no Consolador, Emmanuel diz: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Ou seja, não brota da noite para o dia. É gradativo. Nós ainda estamos neste processo gradativo.
aos poucos. E aí que eu descobri que realmente eu não tenho fé como eu achava que eu tinha. Porque eu acredito. Agora, ter a certeza? Ter a certeza se entregar. Sem pensar no que vai ser. Ah, mas aí não é raciocinado? Ah, é pensar, vou lá pular de um abismo, vou viver. Não, não é assim. É a certeza que nós estamos fazendo aqui para colher lá na frente. É a certeza que podemos pedir e devemos pedir e saber que vamos ser atendidos. Ou melhor, ter a certeza que vamos ser atendidos. Talvez não da forma que nós achamos que é bom, porque temos muita limitação ainda no que pedimos, mas da melhor forma para o nosso aprendizado. Ontem tivemos uma palestra maravilhosa. Vou falar o nome dele, Luiz. Sérgio Cherche, é um trava-língua. Ele falou que era Cherche. Ele falou que era um trava-língua e é mesmo um trava-língua o nome dele. E ele é um médium, né? Que ele faz cirurgias espirituais. Ele recebe o Dr. Ludwig, né? E, enfim, uma palestra maravilhosa. E é um bom exemplo de fé, porque presta atenção. Quando a gente busca uma coisa, geralmente quando a gente coloca fé no meio, é porque a gente está buscando algo, a gente está pedindo. Alguma coisa que você precisa ter como saúde, emprego, paciência, alguma coisa na sua vida que você quer muito que aconteça. Pode não ser muito grande para os outros, mas você que é muito importante que aconteça, né? E, obviamente, a questão da saúde é uma das questões que todos nós, em algum momento, vamos acabar pedindo. E ele lidar com isso todos os dias, né? De centenas e centenas de pedidos de pessoas para cirurgias espirituais, para um ente querido, para um amigo, para um conhecido, para si próprio. E aí ele comentou uma coisa muito importante, porque foi uma pequena palestra de uns 15 minutos, depois tiveram perguntas, né? E ele comentou uma coisa que eu acho de extrema importância, saber que nem sempre você vai ser curado. E a outra coisa importante que ele diz, que a maioria das pessoas que vão em busca disso nem tem a conhecimento da doutrina espírita. Mas elas vão quando todas as possibilidades da matéria estão escassas. Quando o médico já falou assim, ó, tem mais o que fazer. Não tem jeito. Ou não existe um outro tratamento dentro da medicina. E aí a pessoa, no desespero, vai. Então ele falou, recebe pessoas ali, naquela última opção, na maioria delas. E ali, elas buscam o quê? A cura. E aí, dentro, né, dessa doutrina espírita, a gente compreende que nem sempre a cura é a solução. Que a solução, muitas vezes, é a enfermidade. Que nós precisamos passar por aquilo. Por N motivos. E é dentro das turbulências que a gente cresce. E a gente aprimora o quê? A fé. O acreditar. E a certeza que há algo além. E ele explicando aquilo, porque foi um dos questionamentos, quão é importante você instruir uma pessoa. Ah, eu vou sair daqui curado. Pode ser. Ah, mas a sua fé foi fraca, por isso que você não foi curado. Será? Então, as nossas percepções de fé ainda são muito limitadas neste conceito. O do pedido para o imediato. E a fé aqui, que Jesus fala, transcende a matéria. Transcende aquilo que nós vemos para o momento. Então ele diz, a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente, não é da noite para o dia. E continua. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas prescinde no esforço da criatura. Ou seja, precisamos nos esforçar e fazer a nossa parte. Devemos pedir, claro. Quando sabemos pedir também, né? Tem uns pedidos aí um pouco complicados, mas também quando sabemos pedir também.
e ter a certeza do dia de amanhã. E quem de nós aqui tem 100% de certeza? Bom, vou reformular. Quando tá tudo feliz, alegre, maravilhoso, tudo dando certo, é certeza que tá tudo certo. Dá um problema, aí a gente não consegue mais ver a luz no fim do túnel, aí a gente tem certeza? Quando o cansaço bate, quando o desespero, quando você não sabe mais o que fazer, e aí vem as dúvidas. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Será que eu vou sair dessa enfermidade? Será que minha esposa vai se curar? Meu marido vai se curar? Será que meu filho vai passar no vestibular? Será que ele vai conseguir passar por essa dificuldade tão difícil? Será que ele vai sair das drogas? Será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Será? E bota muito será aí. Isso é acreditar. Mas é ter certeza, quando a gente tem a certeza, nenhum desses questionamentos acontecerão. Mas nós estamos no processo. Kardec, ele fala uma frase maravilhosa. A fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Tá aqui, ó, você não tá vendo? É fato isso. Tá preto no branco. Tá aqui, ó, te mostra essa prova. Aí a fé é ter certeza que pode ser muito além daquilo que os nossos olhos podem captar, que a ciência no momento pode ensinar, que pessoas ao nosso redor podem nos ensinar, aquilo que a gente pode ouvir e sentir no físico, muito além. Então, para Cristo, a fé do tamanho de uma semente de mostarda bastaria para remover montanhas. É a fé que cura o cervo doente do romano pagão e o estanca a hemorragia da mulher que o tocou. É a ausência de fé que ele censura decentemente nos discípulos que temeram a tempestade e a morte. E aí, eu não vou falar tão bonito que eu me emocionei quando eu ouvi. É um palestrante que eu gosto muito de ouvir ele, que é o Simão Pedro, falar sobre essa passagem de Pedro. E eu relembrei essa passagem de Pedro. Eu ia falar uma outra que eu gosto muito, mas eu relembrei essa passagem de Pedro, né, que eu vou falar em partes. Pedro, um dos apóstolos, né? E ali é um exemplo da fé gradativa que Pedro atingiu. E aí tem a passagem que ele fala da tempestade, que do alto mar, né? Que Jesus anda sobre as águas. Então, aqui diz que Jesus dirigiu-se aos apóstolos, aos discípulos, né? Andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Estava uma tempestade, eles não conseguiam enxergar muita coisa, enxergaram alguém andando ali. Mas Jesus, imediatamente, vendo aquela situação, disse, coragem, sou eu, não tenho medo. E Pedro, ali começa. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir até o encontro por sobre as águas. Jesus disse, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento e a água subindo pelas pernas, ficou com medo, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus, com toda a calma, com aquele sorriso paterno, olha a situação de Pedro, estende a mão e disse, homem de pequena fé. Essa é a primeira parte, que Jesus usa a fé ali para dizer de que Pedro é pequena. E se é pequena,
quer dizer que pode aumentar e pode ser maior. Existia uma crença no coração de Pedro, mas não ainda a convicção. Que na primeira turbulência ali, ele duvidou. Quem de nós não duvida na primeira turbulência? Eu não sei vocês, mas eu duvido. E assim eu fui aprendendo. Então ali a primeira vez que eu digo essa passagem, né? Que tem muitas outras ali. Porque eu quero pegar Pedro, vocês vão entender o porquê. Ali Pedro duvidou. Ele estava vendo Jesus. Ele crê em Jesus. Mas ele duvidou. E aí Jesus disse, homem de pequena fé. E aí, passaram-se um tempo. Jesus começa, ali a gente se transporta para o momento que Jesus já começa a falar sobre o que iria acontecer com ele. Jesus já tinha toda a ciência das perseguições, do Calvário. E ele disse que todos iriam abandonar ele. Todos iriam abandonar ele. E Pedro, aí naquele momento daquela conversa, disse, mestre, mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Ele falou com convicção para Jesus. Na cabeça dele ele pensou, depois de tudo o que eu vi este homem fazendo, jamais vou abandonar. Jesus disse, todos me abandonarão. E Pedro disse, eu jamais vou te abandonar. E aí Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu. Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, mestre, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Mas Pedro foi incisivo. Mesmo. E aí o dia tão obscuro chegou. Onde Jesus passou por tudo aquilo que nós já sabemos. E aí, só abrindo um parênteses. Muitas pessoas que estudam a história de Jesus, que não são religiosos, que são os mais interessantes de ler, para falar bem a verdade. Alguns da área da ciência, da história, não duvidam da existência do Cristo, mas duvidam do processo do Calvário, porque humanamente, um corpo não conseguiria aguentar tudo aquilo que Jesus aguentou. Disseram que aquela cruz era pelo menos de 2, 3 vezes mais o peso do corpo dele. Ele estava numa sequência de subida, sem água e sem alimento por horas, sendo açoitado. E além disso, ele recebia todos os tipos de violências, de murros, no estômago, nas costas, no rosto. E aí, pelo trajeto e as horas que tudo aquilo aconteceu, algumas pessoas afirmam, o que não deixa de ser mentira para todos nós outros, né? Que um corpo humano, um físico, não aguentaria. Ou morreria ali ou desmaiaria, né? O corpo... E Jesus aguentou. Aguentou até estar lá na cruz e ainda falar outras palavras. Porque Jesus, ele não acreditava. Ele tinha certeza. Jesus tinha fé. A fé que movia as montanhas. Ele sabia exatamente o porquê daquilo e o que viria depois. Ele tinha a certeza. E, obviamente, todo o poder magnético de controlar a mente. Para não deixar os tormentos do corpo físico abalar. E assim ele aguentou. E, claro, toda uma série, né, de amigos da espiritualidade maior ali, seguindo passo a passo o que estava acontecendo.
mas porque ele tinha certeza. Ele não acreditava, ele tinha certeza. E aí Pedro, neste momento, seguia Jesus de longe, à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. E uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Apontou para Pedro. Este homem estava com Jesus. E todas aquelas pessoas era que já estavam gritando, pedindo a condenação do Cristo, apedrejando, cuspindo. E esse homem estava com ele. Mas ele negou. A primeira vez. E disse: Mulher, não o conheço. Pouco depois, o homem o viu e disse: Você também é um deles. Outra apontou ele. Pedro disse: Homem, não sou eu. Respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outra afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Algumas traduções falam do sotaque. Dizem que os galileus tinham um sotaque, sabe, diferentes partes, né? Daqui dos Estados Unidos também, como do Brasil, temos um pouquinho, né, de sotaque. Quem vem do sul, quem vem do norte, quem vem do centro, então esses galileus tinham um sotaque. Era isso que aquele homem queria apontar. Ele está falando de um jeito igual Jesus falava e todos que seguiam ele. E Pedro novamente respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Porque Pedro ali ainda estava no processo de acreditar. Se ele tivesse certeza, ele não negaria. E era Pedro, aquele que conviveu com Jesus perto, como todos os outros, que viu, que aprendeu, mas duvidou ali também. Então, a segunda vez, primeiro Pedro quase se afoga. Segundo, depois, ali no Calvário, Pedro nega Jesus. E aí, Cristo vem em espírito, retorna para mostrar ali a tantos outros sobre a imortalidade da alma, sobre que existe algo muito além, praticamente uma prova de tudo aquilo que ele tinha dito. Conversa com vários, conversa com Pedro. Passa-se um tempo. Pedro e João estavam na frente de um portão de um templo que chama Formoso. E aí, todos os dias tinha um homem que era paralítico, desde que nascera pedindo esmolas. E ele ficava nesse portão, pedindo todos os dias. Quando este homem viu Pedro e João, que eles estavam prestes a entrar nesse templo, pediu-lhe uma esmola. Pedro, assim como João, olharam bem para ele. Então, Pedro disse ao homem: Olhem para nós. O homem olhou para eles, esperando receber uma esmola, né? E Pedro disse: Eu não tenho prata nem ouro, mas vou lhe dar o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, levanta-se e anda. Pegando a mão direita do homem, Pedro puxou até que se levantasse. No mesmo instante, os seus pés e tornozelos ficaram fortes, dando um salto. O homem ficou em pé e começou a andar. Ele entrou no templo com eles, andando, saltando e louvando a Deus. Ali, Pedro tinha certeza. E somos Pedros.
Pedro titubeou muitas vezes, caiu muitas vezes, duvidou. E nem por isso era uma pessoa melhor ou pior. Mas ele entendeu aquilo que Emmanuel tinha acabado de falar aqui, que eu falei que Emmanuel disse no livro. Que a fé não cresce no coração milagrosamente. Ela é cultivada. Ela é aprendida. Ela é constante. Até um dia termos a certeza. E somos Pedros. Somos todos Pedros. Que às vezes estamos ali na dificuldade e pedimos: Jesus, me dê a mão. Se a gente ouve Jesus falar: Maria, João, Antônio, Paulo, Pedro, Suelen, pessoa de pouca fé. E ali, quando nós temos que provar e mostrar, não para os outros, mas para nós mesmos, que a gente já aprendeu, que é na dificuldade, que na alegria é fácil. Aí a gente nega. Porque temos medos, temos dúvidas. Até um dia chegar e dar o que Pedro somente tinha naquele momento, que era algo que ele leva com certeza até hoje, com o espírito dele. O aprendizado da verdadeira fé, a certeza no coração, daquilo que não se vê, daquilo que não se toca, daquilo que muitas vezes nós não sentimos. A entrega. E ali, ele fez aquilo que Jesus disse: podereis fazer um dia o que eu faço e muito mais. Ele falou para todos nós. Aqui é onde que Kardec faz esse comentário. A imensa superioridade de Cristo dava-lhe tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos que somos todos nós. Então, chamados demônios, naquele caso, do pai que leva o filho para pedir a Jesus ajuda porque os discípulos não puderam tirar este espírito, que lhe bastava recomendar que se retirasse. Tamanha a moral do Cristo. Para eles não pudessem resistir a tal injunção. Eu vi uma vez uma brincadeira que... Não uma brincadeira que acontece mesmo, né? Principalmente para quem trabalha em trabalhos mediúnicos de desobsessão. Faz umas 2 semanas que eu vi isso. Que ainda a gente discute com o espírito, mesmo que a gente não ache, debate, conversa, tá ali, ó, suando ali, ó, malhando, para ver se a gente consegue dar ajudada. Porque ainda é da nossa alçada moral, né? Isso. Nós não somos ainda Cristos. Mas mostra, e Pedro prova isso, que um dia poderemos fazer o mesmo, quando tivermos fé. E aí, eu vou voltar naquilo que eu falei para vocês guardarem essa palavra certeza. Agora vai ficar mais claro. Então, ter fé é guardar a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante, de realização divina da personalidade. Aí fica mais claro isso. E aí, Emmanuel diz assim: luta e aprimora-te, trabalha e realiza com o Cristo e aguarda confiante o futuro na certeza de que a vida de hoje te espera sempre justiceira amanhã.
Então, meus amigos, não posso falar por todos, mas posso falar por mim. Eu entendi o que é a fé. Eu não a tenho ainda na sua plenitude. Porque se for comparar com Pedro, eu estou bem atrás de Pedro ainda. Talvez eu nem sairia do barco. Talvez eu nem entraria no barco. Então é um exame de consciência que nós fazemos. Não vai crescer da noite para o dia. Mas é um trabalho constante, de luta, de confiança, diária. Às vezes caímos, às vezes levantamos. E sempre questionando aquilo que estamos seguindo. É importantíssimo. Sempre questionando aquilo que nos faz ir para certas direções. Raciocinando aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, aquilo que sentimos, como nos comportamos. Para que um dia possamos ser Pedro diante de um necessitado, que talvez não tenhamos nada na matéria para dar, mas temos a certeza que podemos fazer igual a Cristo. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Deixa eu dar vou voltar aqui. Tá aí, Cris? Tá aqui ainda. Quer acender a luz? A luz. E é isso, gente. Se vocês tiverem algum comentário, alguma reclamação, alguma coisa que veio à cabeça de vocês. Eu segurei para não emocionar aqui, porque quando eu vi o Simão Pedro falando de novo, eu repassei essa passagem de Pedro muitas vezes. Nunca me toquei. O que era a fé que ele falava ali. Quando ele colocou as 3 partes de Pedro juntas. A história é maior, claro, né? Mas as 3 principais partes de Pedro juntas. E eu falei, como eu me identifico? Como eu me identifico? Mas Pedro ali ainda naquela encarnação, né? Quem sabe, né? Mas também não vamos afligir também se não for nessa. Temos um processo. O bom é que a gente já sabe. Já não pode falar que não sabe. O bom é que a gente já sabe. Agora é só trabalhar. Né, Luiz? Né, Luiz? Ela sabe que eu não tenho fé. Ela sabe que eu tenho fé. Olha aí, tá sendo gravado isso daqui. Essa é a questão da fé, realmente, uma coisa é muito fácil, né, de entender, de estudando, de entender, de assimilar, e até mesmo possuir essa fé que a gente almeja, ou quer ter, né, a gente faz um esforço, né? Porque, segundo no começo da explicação, você diz que a fé raciocinada, que é uma das partes perspectivas. Então, minha dúvida é justamente isso, a fé raciocinada em relação, não aquilo que se pode sentir ou ter certeza, porque a fé raciocinada, ela também trabalha junto com a ciência, eu acredito, né? Que são fatos. A teoria quântica, no momento, ela explica que o que se acredita ou aquilo que faz ter fé, acreditar naquilo que você está percebendo, é muito dependente de quem está observando, ou seja, do observador. As experiências em que, na divisão da partícula do átomo, foram fotografadas de vários ângulos que mostram diferentes realidades. Então, a realidade, entre aspas, né? A realidade passa a ser aquela do observador, do ponto de vista do observador. Então, existem, na verdade, várias realidades. Então, existem várias verdades. E quando existem várias verdades, eu toco. Porque você realmente tem que entender que a realidade é aquela que você percebe.
Então, a fé, nesse caso, quando se diz fé raciocinada, você vai raciocinar numa fé, numa realidade onde existem várias realidades, em diferentes planos quânticos. Então, a sua mente está reduzida à sua percepção pessoal. Isso é um de cada um. Não sei se estou falando besteira, mas é assim que eu penso. Assim que eu acho. É interessante isso, porque quando a gente começa a ouvir da tal da fé raciocinada, né? A gente vê muito na doutrina espírita, a gente tem que levar em consideração nós como aprendizes, né? E é interessante esse ponto que você colocou sobre aquele ponto de vista de quem está observando, que né? É saber das nossas limitações de observações, né? Das nossas limitações dentro da ciência, né? Se a gente comparar a ciência de 500 anos atrás, que nem isso tem tanto, para hoje, o que nós chegamos a certas, né, conclusões e provas, e o que provavelmente nós vamos chegar, provavelmente não, com certeza, nós vamos chegar muito lá na frente. Então, essa fé raciocinada é o aprendizado do questionamento, né? Que é o que a ciência faz, né? A ciência, principalmente aqueles que trabalham seriamente, eles não falam que... Eles não vão para provar que aquilo não existe, né? Eles partem do pressuposto que tudo é possível. Existe um estudo em cima disso, né? Como existe um estudo dentro, né, da física quântica, tudo. Então, dentro da nossa realidade. E aí é onde a gente, né, faz um outro questionamento. Qual é a nossa realidade? Nós ainda discriminamos o irmão que tem uma cor diferente de pele. Nós ainda discriminamos outras minorias, outras raças. Essa é a nossa realidade. É dentro dessa percepção, ainda pequena, é que nós tentamos desvendar coisas grandes. Então, é essa a parte que a gente começa a fazer o questionamento. Você colocou muito bem, dentro da nossa percepção. E a nossa percepção, que a gente não precisa ir muito longe, é muito limitada. Conforme nós formos, né, desenvolvendo este processo, vamos ter maiores percepções. Por isso que a fé não é acreditar, porque como mesmo eu gostei desse exemplo, acreditar no que está vendo, e talvez a realidade que eu vejo possa ser diferente da realidade que você está vendo, e aí, já que você não está vendo o que você está falando, eu não acredito muito em você, né? É muito além. E é muito importante quando a gente estuda, né, os livros dos espíritos, é saber que essa essência está na gente, em estado latente, né? A fé está em nós em estado latente para ser aprimorada como tantas outras coisas. Como a escrita foi aprimorada, como a fala foi aprimorada, como a ciência foi aprimorada, como tantas outras coisas e que nós temos que aprimorar, né? Nessas percepções, nessas maiores. E aí vamos ter... Porque pensa só, né? Eu gosto de dar esse exemplo. Eu pergunto assim, a minha avó, ela tem quase 90 anos. Eu falei, vó, e às vezes eu converso com ela, né, por FaceTime. Eu falei, vó, quando a senhora tinha 20 anos, se alguém chegasse para a senhora e falasse assim, olha, um dia vai ter um objeto, não posso nem falar aparelho, que isso nem era tanto usado essa palavra, um objeto que você vai conseguir ver alguém que está lá nos Estados Unidos. O que a senhora ia pensar? Que a pessoa é louca. Que a pessoa... Eu não ia acreditar. Eu não ia acreditar. E hoje? Falei, e hoje? Hoje eu acredito, porque eu vejo. Um bom exemplo. Mas se alguém me falasse, eu não ia acreditar. Pode falar, levanta o dedo. Eu queria só aproveitar o comentário do Santana. Como é difícil a gente entender a fé, né? Eu levei muito tempo, não sei nem se eu nem entendo. E aí, eu lembro de um exemplo que alguém deu, não sei de onde apareceu, mas é assim, fé é parecido assim, que a gente caminha
seja de olhos fechados, olhos abertos, e a gente tem certeza que vai ter chão para pisar, sabe? Que a gente pode dar continuidade. E eu vejo assim, a nossa situação, olha, cada um de nós estamos aqui, onde nós chegamos. Não estou falando como espíritos, isso, vamos falar nessa encarnação. Nossa, passamos poucas e boas, mas estamos aqui. E o exemplo, assim, desde o começo até chegar onde nós chegamos, tem que ter certeza de que nós vamos conseguir muito mais além. Vamos viver mais tempo, vamos ter comida, abrigo, família, amigos. Porque o exemplo é tão forte de que a gente caminhou tudo isso, chegou onde chegou, que não tem por que não ter fé que as coisas vão dar certo. E é isso que a gente tem que lembrar. Então a fé, e quando se fala de fé raciocinada, como Kardec trouxe para a gente isso, né? Fé raciocinada, de encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, é algo assim que é quase que sólido, né? Dá para a gente pegar. E quando a gente fala em fé raciocinada, eu sempre me lembro de que Kardec nos ensinou a pensar, antes de mais nada, trazer, segundo o nosso conhecimento, aquilo que a gente tem, tirar as nossas conclusões. Conclusões, tem um autor que fala muito disso, autônomas, né? Sem nenhuma dependência de nada. Já que o heterônomo, né, que é o contrário, está vinculado a alguma coisa, uma crença, ao que a gente aprendeu, o que tornou a gente o que é hoje. Então, nós temos que estar sempre desvinculados, e essa é a fé raciocinada, desvinculado de ideias preconcebidas, a gente nem entende direito. Então, a sua observação foi muito... Eu estava o tempo todo pensando, puxa, que coisa. Aí tocou em Pedro, né? Pedro, nós somos Pedro, é quem mais, assim, personifica a gente. Pedro, que era daquele jeito meio rude, que desconfiava, que levava a coisa meio a ferro e fogo, que negou Jesus. E depois... Queria cortar a orelha do soldado. Isso. Falou, Isso é muito boa essa parte também. Pedro e todos os discípulos, né, que depois viraram apóstolos, está sempre confusão isso aí, né? Enquanto Jesus ensinava, eles eram discípulos. Quando Jesus não estava mais com eles, aí eles eram apóstolos. Tanto que Paulo era apóstolo, nunca foi discípulo. Porque ele conheceu Jesus depois. Então, de todos os discípulos, né, a gente se identifica com Pedro, porque realmente foi aquele que trouxe isso. Então, eu estava ali me coçando, falando, puxa, que legal que, né, todo o tema, né, e fé realmente é difícil da gente entender. É difícil. Muito mais uma fé raciocinada. Então, isso tira a gente, desvincula a gente de toda e qualquer religião, não que a gente tenha que abandonar a religião, não é isso, mas desvincula daqueles dogmas que um dia trouxeram a gente para um pensamento e que agora a gente tem condições de avaliar. Por isso que a doutrina espírita é importante, que nos dá a ferramenta para melhor entender as religiões de cada um de nós. Mas para fechar, foi dentro das religiões, graças a elas que nós temos hoje a oportunidade de questionar, né? De entender o que a gente aprendeu no passado e hoje, né, questionar dentro dessa fé raciocinada. Bom, é isso. Eu vou fazer a prece final para fechar aqui, né? Aqui o vídeo e vou dar um recadinho para vocês, tá bom? Então, deixa eu fazer a prece aqui de encerramento. Pode pegar. Então, eu convido a todos neste momento, mais uma vez, a continuarmos essa vibração de harmonia, de paz, de pensamentos elevados, que este estudo claramente deu aos nossos corações o entendimento, e se não entendimento, mas o questionamento de alguma coisa ou de algo que nós ouvimos e aprendemos tanto, mas talvez ainda não temos em sua plenitude, que é a fé. E a Jesus, nosso mestre, mestre dos mestres,
que aqui esteve encarnado para nos ensinar pelas ações o que é a verdadeira fé, que é ter a certeza que somos, sim, o fruto do Criador, da natureza, de algo muito maior. E assim como Pedro, eu rogo a Jesus, dê-nos a paz, a compaixão e a caridade, e acima de tudo, a fé, que possamos galgar patamares maiores, trabalhando em nós essa certeza. Mestre, ainda vamos gritar: Jesus, salve-me, mas que tenhamos a certeza que o Senhor estenderá a mão. E assim eu peço que abençoe a cada um de nós aqui presentes nesta noite. Abençoe os nossos corações, os nossos pensamentos. A Deus compete saber o que vai no coração de cada um aqui, irmãos encarnados e desencarnados. Das nossas necessidades, das nossas aflições, das nossas alegrias, das nossas conquistas. Tudo aquilo que somos na essência, só o Senhor sabe. Acalenta o nosso coração, acalma os nossos pensamentos, ampare os nossos passos, proteja cada um de nós, para que consigamos e continuemos neste caminho do aprendizado, da fé raciocinada, do questionamento, mas acima de tudo, que possamos aprender o essencial, que é a caridade, o amor ao próximo, a reforma dos nossos sentimentos, para que todo este aprendizado vale a pena. Coloquemos em prática. Abençoe a todos os irmãos, Jesus, amparando cada um deles em cada canto deste planeta. A todos aqueles que governam os países, as nações, dê a eles também, Senhor, o amparo necessário em seus pensamentos, para que eles possam conduzir da melhor forma aquele ou aquela população que eles neste momento administram. Abençoe, Senhor, a cada um que se encontram em situações adversas, de penúria, de tristeza, de pensamentos suicidas, de fome, de frio, nas zonas de guerras, nos hospitais. Aqueles que perderam seus entes queridos e aqueles que já desencarnaram. Envie todos os seus trabalhadores da seara do amor para todos esses corações necessitados. Abençoe aqui este nosso lar, essa casa espírita, a essa noite, e que possamos ir em paz. A essas águas, a quem as trouxe, derrame nelas o remédio necessário para a alma e para o corpo. E que Jesus siga conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Tchau, Cris. Boa noite, linda. Até semana que vem estou aí pessoalmente. Se Deus quiser. Beijos, até mais. Beijo. Até.